é uma alegria estar aqui com o Marcelo. Ontem pudemos tomar algumas cervejas. E aí ele me revelou uma paixão antiga, que não é influência minha. O time de futebol de botão dele, do Santa Cruz, era vencedor eterno. Como o Santa foi bicampeão, eu resolvi dar a camisa e ele prontamente vestiu aqui na Livraria Cultura, ou seja, é um grande tricolor também, além de ser corintiano. Bom, a gente tem algumas semelhanças assim que eu descobri ontem, que ele é filho de uma Maria, eu também sou filho de uma Maria. Ele tem uma companheira chamada Silvia, também tem uma companheira Silvia dali. Torcedor de Santa Cruz e futebol de botão campeão. E militante dos direitos humanos e da vida, né? Então é uma felicidade estar aqui com ele. Esse ano, salvo engano, o Marcelo está completando 30 anos de estrada literária, que é uma longa estrada, né? E que tem muitos frutos e acho que a gente vai compartilhar desses frutos e eu acho que é uma felicidade. Então, como romancista, dramaturgo, jornalista, contista, roteirista de TV e blogueiro no Estadão. Então, eu vou só fazer uma pequena instigada nele assim, que foi de uma entrevista recente dele, que ele falou que a dor é para criar. Para criar, a alegria não serve para nada. Instigante. E no contraponto foi, acho que não é para levar a literatura tão a sério, nem as relações humanas. É para brincar. Então eu queria passar para ele essa palavra com essa instigada inicial. Grande tricolor, Marcelo. Na verdade eu sou rubro-negro, corintiano, mas tem razão, o meu time de botão era o Santa Cruz. Desde a minha infância, eu não sei por que era o Santa Cruz, acho que era um time que tinha uns jogadores que depois foram para o Corinthians. Eu tentei lembrar o nome dele, acho que é o Baldomiro, não lembro. Givanildo, pronto. Que era um craque. E é engraçado porque o time de botão da gente nunca era um time que a gente torcia, né? E não sei porque o Santa Cruz. E acompanhei distante, né? O drama e a tragédia desse time que foi indo para a segunda, terceira, quarta divisão. E eu tenho amigos meus, eu frequento um bar lá em São Paulo que o Marcelino também frequenta, que vai muito pernambucano. Não sei por que eles vão naquele bar. O bar na Vila Madalena. Aliás, quando vocês forem para São Paulo, aparece um bar que vocês vão sentir em casa. O Marcelino não sai de lá. E aí a metade, e eu sempre pergunto, pô, você é esporte, você não? Eu digo, não, Santa Cruz, eu tenho uns amigos que são Santa Cruz, um deles é o Fábio Truba, que é da banda Ed, com quem eu voei aqui, viemos juntos no avião, e que sempre me conta as novidades do Santa Cruz. E ele uma vez me contou uma coisa linda, que eu acho sensacional, que o gramado do estádio Santa Cruz é o gramado mais bonito do Brasil. Que é tão bonito que as pessoas vão para aplaudir o gramado. Assim, e coisas que acontecem com Santa Cruz que lembram muito as coisas que acontecem com o Corinthians. E eu acho que essa identificação veio um pouco dessa vocação sofredora que alguns de nós carregam e que faz desses times virarem muito mais apenas do que um time de futebol, mas uma paixão, um jeito de ser, uma identificação que acompanha a vida toda. E esse ditado de que a alegria não cria, que é a dor que faz a gente criar, quem me disse uma vez foi o Renato Russo. A gente tinha uma relação de amizade muito intensa, exatamente há 30 anos, quando eles começaram e quando eu comecei. A banda Legião e eu sempre estavam muito ligados. Quando eles iam para São Paulo, eles ficavam na minha casa ou na casa dos amigos, e quando eu ia para Brasília, eu ficava na casa deles. E era engraçado, teve uma época que era a época amadora do mercado das camisetas,
Eu tinha uma camiseta que eu escrevia à mão, Legião Urbana, e eles tinham uma camiseta que eles escreveram à mão, Feliz no Velho. Vários clipes, várias passagens da banda, no comecinho dos anos 80, o Dado tá com a camiseta escrito Feliz no Velho. Rolou um casamento ali, assim, de coisas em que acreditávamos, coisas que gostávamos de fazer juntos, e propostas de coisas que gostaríamos de como mudasse o mundo. E ele me falou isso uma vez. Assim, o Renato era um cara muito triste, muito fechado. Ele que falou que a dor que faz ele criar. Né? E eu achava que era o contrário. Eu achava que era a alegria que faz criar. E percebi com o tempo que a dor é muito melhor para criar do que a alegria. Você está alegre, você não fica em casa escrevendo um livro. Você vai para a rua, você vai tomar uma praia, vai jogar uma bola com seus amigos. Né? Escrever é algo tão antissociável, né? Assim, difícil, né? Você ficar em busca de uma história, de como contar essa história, de entender personagens. Hoje eu estava com a minha Silvia, não com a dele, andando por Boa Viagem, e a gente estava falando de mulheres, né? Vários tipos de mulheres. E tem um tipo de mulher que perturba muito o homem. Aliás, eu já até escrevi uma vez uma crônica chamada Mulher que Perturba o Homem, já nesse livro até. E eu estava lendo um livro que ganhou o Booker Prize, do Julian Bryce, que ele fala de uma mulher que perturba o homem. Uma mulher que ele conheceu quando ele tinha 18, 19 anos, teve uma relação superficial com ela, isso era nos anos 60. E ele achava que ela era virgem, ele nem sabia se ela não era virgem ou não. Eles tiveram o que ele chama de sexo completo, se chamava naquela época, nos anos 60. Só depois que ela deu o pé na bunda dele, ou ele deu o pé na bunda dela, ele não sabe exatamente distinguir quem é que terminou com essa relação. Muito bem, ele se casou, teve filho, morou nos Estados Unidos, voltou, foi professor universitário. 40 anos depois, ele se separa da mulher, tá sossegado, vivendo a sua velhice. Essa mulher volta à vida dele de um jeito bastante surpreendente. Na verdade, ela tinha se casado com o melhor amigo dele e ele tinha se matado. E ele fez um diário e no inventário da mãe dessa mulher, vocês entregaram o diário para ele. E a mulher com quem ele ficou casado 40 anos fala assim, pô, existem dois tipos de mulheres, né? Aquela maluca de quem você nunca se esquece e aquela que é a mulher que te amou a vida inteira e que você esquece rapidinho. Aí eu tava conversando isso com a minha Silvia. A gente andando ali do Paracaxá, digerindo um pote que eu comi. Falando de amigas minhas, né? Amigas minhas, algumas que são muito carentes, aí dá para todo mundo. Aí eu falo, por que dá para todo mundo? Por que não pode dar para todo mundo? Né? Porque o homem que come todo mundo, tudo bem. Ou o cara come todo mundo. Agora a mulher que dá para todo mundo, tem problema psicológico, né? Dá para todo mundo. Machismo, da psicologia. Aí assim, a gente está conversando e tal, mas o dá para todo mundo, ou comer todo mundo é um problema? E não é, etc. Tal. Aí eu falei para ela de 3 tipos de mulheres, 3 amigas minhas que eu conheço, né? Que lembro muito daquela piada não sei se eu posso falar palavrão aqui. Aquela piada como é que é? Da vaca, da puta e da filha da puta, né? Que a vaca dá para todo mundo, a puta dá para todo mundo, menos para você. Não, a filha da puta dá para todo mundo, menos para você, né? E ele estava falando assim daquelas mulheres que seduzem muito. Aí a minha senhora perguntou assim, por que você está preocupado com isso agora? Você está aí pensando nisso agora. Eu falei, porque eu sou escritor, né? E a gente gosta, a gente é curioso, a gente gosta de desvendar
os segredos masculinos e femininos, não na linguagem psicanalítica, né? Então a histérica, ela dá para todo mundo que ela é histérica, ela tem um problema de afirmação na sua adolescência, ela precisa ser reconhecida e ser aplaudida pelo social, né? Você pode também ter uma interpretação darwinista, né? Então ela dá para todo mundo porque ela quer que a sua espécie seja reprodutora, que seja, né, vença na competição do mundo social. Você pode ter uma interpretação marxista, né? Ela dá para todo mundo porque a classe trabalhadora oprimida precisa de muitos braços para enfrentar a revolução. Enfim, mas no fundo essas interpretações não servem para nada, porque até agora, olha, Braga já... eu estou no comecinho da Boa Viagem, é uma caminhada de 10 quilômetros. A gente não chegou a nenhuma conclusão sobre o porquê que elas dão para todo mundo ou não dão para todo mundo, porquê que uma... Porque assim, aí tem a que dá para todo mundo, mas não conta para ninguém. E tem aquela que dá para todo mundo e conta para todo mundo. E que tem aquela que dá para todo mundo e só conta para os amigos. Então, assim, por que desse tipo, né? E isso é o fascinante do escritor. Ele fica tentando, né, assim, ele fica infernizado. E, na verdade, eu estou infernizado por esse pensamento já faz uns bons anos, entendeu? E se bobear, essa minha literatura, se metade das coisas que estão escritas nesse livro está no seu colo, são sobre isso, entendeu? São sobre esses dilemas de desvendar o porquê que uma mulher é assim, um cara é assim, por que um casamento é assim, por que casamento, tem casamento que acaba em traição, tem casamento que não acaba em traição, tem mulher que trai, tem mulher que não trai, por que trair, por que casamento, que é coisa mais, né? Eu lembro de uma fala em alguma peça minha que assim, casamento só pode ter sido experimentado por um idiota, porque como é que os caras vão passar a vida inteira transando só entre eles e ainda eles comemoram, dão uma festa e anunciam para todo mundo, olha aqui, ó, a gente não transa mais com ninguém, só vou transar com a minha mulher. E aí assim, como é que um casamento sobrevive às tentações da infidelidade, o porquê da infidelidade? Enfim, milhares de dilemas que vivem na cabeça do escritor e que a maior sorte que ele tem é ganhar dinheiro colocando isso no papel. Agora, por exemplo, vai estrear um filme baseado numa peça minha chamada E aí Comeu, não sei se vocês já viram, já está meio bombado aí, vai estrear semana que vem. E é uma peça minha chamada E aí Comeu, eu dei o nome, E aí Comeu, e escrevi a história, que é a história de um homem solteiro, que é louco para casar, um homem separado, recém-separado, que está meio perdido, que não sabe o que fazer, nem como conquistar uma mulher e tal. E um homem casado que é louco para se separar e para viver a vida, né, animadíssima do homem solteiro, porque ele imagina que o homem solteiro, tudo de bom acontece com o homem solteiro. Então, assim, esse caso foram 3 personagens que são bem estereótipos masculinos, assim, fáceis de desenhar. Tudo isso foi muito duro, nesses 30 anos, mano, foi muito duro eu chegar a um ponto que eu não sei se eu aprendi realmente a escrever, não sei nem se a gente um dia aprende realmente a escrever. Eu acho que sempre é uma atitude de você acordar e ligar o computador, é um exercício, né, em busca de um como, né, de como fazer. Mas o que é importante é você observar, né? Observar os seus amigos, observar, ouvir histórias. Outro dia alguém me falou de uma história fantástica que tem num livro meu chamado As Fêmeas, que é uma história muito boa. Essa é uma amiga, mulher de um amigo meu, que ela me contou essa história, que ela estava fazendo um curso de fotografia lá em São Paulo. De fotografia, aí depois do final do curso o professor falou, agora vamos fotografar a realidade, né? Da febre do Sebastião Salgado, né? Realmente. Aí levou todos os alunos para o centro da cidade e tal, e todo mundo ficou fotografando, né? O menor fumando crack, a prostituta, um cara com a placa vendendo ouro, e ela se ligou no mendigo. E ela começou a fotografar o mendigo estava deitado. Começou a fotografar o mendigo olhou, reparou, levantou para ela e se aproximou em direção a ela. Ela falou, puxa,
acabei de fotografar o mendigo, agora vou sair correndo aqui, eu vou interagir com esse senhor, com esse cidadão, né? Afinal, eu sou uma pessoa politicamente correta e tal. Aí o mendigo chegou perto dela e falou assim, que bom que você prestou atenção em mim. Aí ela ficou toda vaidosa, né? Porque essa cidade nos ignora completamente. E eu acho que mais faz falta de um homem como eu, uma pessoa prestando atenção em mim. Não. Agora eu vi que você tirou umas fotos minhas. Não quero nada, não quero nada. Nada, não. Mas eu queria uma coisa em troca, uma coisa assim. Eu queria um abraço. Aí, um abraço, só isso que eu te peço, um abraço. Aí ela abraçou o mendigo abraçou ela. Gostosa. Isso é a vida real, isso aconteceu e virou um conto, um livro meu chamado As Fêmeas. Então coisas que... Hoje eu vivi uma coisa no Paraxa já que certamente... assim, nós que viemos de São Paulo, a gente veio pra cá que nem babaca. Assim, a gente quer comer bode. Hoje eu estou comendo bode há 4 dias, né? Bode, eu quero bode. Eu nunca comi bode, detesto bode, mas eu estou comendo bode pra caramba. Deu bode daqui a pouco, né? Aí assim, as frutas, né? Eu lembro, quando eu vim para Recife em 83, eu vim 2 vezes para Recife, as 2 foram em 83. Faz tempo pra caramba, depois eu vim há 3 anos atrás. E eu fiquei na casa de um amigo meu, de uma família, Rocha, Saldo Rocha, que eu estou há 4 dias procurando ele, não acho. E o café da manhã tinha fruta-pão, não tinha pão, tinha fruta-pão, né? Hoje em dia eu sei que vocês não comem mais café da manhã com fruta-pão, faz tempo que eu já ouvi falar disso. E toda vez que eu encontro pernambucano eu falo assim, fruta-pão, porque eu fiquei completamente apaixonado por fruta-pão. Eu passei acho que 1 mês aqui comendo fruta-pão. E aquela coisa de voltar para São Paulo e falar assim, pô, lá em Recife eles não comem pão, eles comem fruta-pão. E o queijo coalho, não sei o que e tal. Aí, assim, chega em Recife, cara, você vai no restaurante, tem essa mesma coisa. Hoje, no Paraná já tinha uma mesa de espaguete e macarrão. Eu falei, porra, eu sou paulista. Outro dia me levaram para almoçar, não tinha pizza. Eu falei, pô, peraí, cadê a coisa típica, não sei o que e tal. Aí hoje eu cheguei no Brasil e falei, pô, eu queria um suco, né? Um suco diferente. Saputi, suco de saputi. Não. Sim, cajá. Que suco é isso? Não, tem não. Eu falei, que suco tem aí? Aí ele falou, tem laranja, tem melão, tem melancia. Aí eu falei pro cara assim, mas eu queria uma fruta da terra. Aí ele falou, então, laranja, melão, melancia. Eu não sei se ele achou que laranja, melão, melancia são frutas típicas de Pernambuco, né? Ou se são, de fato, frutas que nasceram da terra, né? Eu que fui preciso no meu pedido. Então, eu fico, assim, eu estou aqui há 4 dias vendo, parece que eu não saí de São Paulo, né? Estou comendo as mesmas comidas e como o mundo muda, né? Estou tomando café Suplicy. Você sabia que o café Suplicy é do irmão do Suplicy? Aquele senador que fala como se tivesse tomado uma dose excesso de calmantes. Foi casado com a Marta Suplicy, o pai do Supla. Então o tio deles fez o Roberto Suplicy, fez uma cafeteria lá em São Paulo, na Alameda Lorena, ao lado das cafés. Estou vendo que o café que vocês estão tomando aqui é o café Suplicy, né? Aliás, essa livraria aqui, eu vim aqui em 83 porque eu vim lançar o Feliz no Velho aqui. Graças ao convite do meu amigo Alceu Valência, que também é outro cara que eu não sei qual é. Que eu acho que é uma lenda, né? Dizem que ele mora em Olinda, não é coisa nenhuma, né? Acho que deve morar lá em Leblon. E aí eu vim lançar o livro na Livraria 7. Que levou o nome, Livraria 7. Livro 7. Que era uma coisa maravilhosa, que era um galpão gigante, né? Tal.
Agora estamos aqui na Livraria Cultura, que é demais, que é linda, mas que é paulista, né? Isso aqui foi criado por um Pedro Hertz, que é um judeu pão duro que dói lá de São Paulo, que tinha uma livrariazinha desse tamanho, no conjunto nacional, e que agora está aí assim, né? Expandindo fronteiras do Império, né? E eu não sei porque eu estou falando tudo isso. Assim, Oi? Perdi o foco do eixo total do que eu estava falando. O objetivo é esse mesmo, conversar sem rumo. Em relação a... Sobre a dor para criar, acho que... Sobre a dor. Então, aí, por exemplo, essa minha peça, E Aí Comeu, essa minha peça, E Aí Comeu, é uma peça que eu trato da separação de um casamento que eu tinha durante... fui casado 6 anos, me separei e falei para ela, vou escrever uma peça chamada E Aí Comeu. E foi engraçado, porque logo depois ela se casou com outro cara, né? A mulher é filha da puta pra caramba, né? A gente, quando demora, aquela gordo, né? As mulheres falam, pô, o homem não sofre de fome, não sofre de amor. Como não sofre de amor? Compra um disco de corno, né? Um disco brega, tudo no amor, eu tô sofrendo, desesperado e tal. E aí ela foi ver a peça E Aí Comeu. E eu falei pra ela assim, olha, tem frases literais que foram ditas. Não sei o que, não. Aliás, a frase que está no filme é melhor do que na vida real. Essa frase foi o Bruno Mazeu que inventou, eu acho. Que é muito boa. O filme vai estrear semana que vem. Vocês vão ver. Tomara. Vocês vejam. Aí, a minha mulher, minha ex-mulher, foi ver o filme, a Adriana, e ela estava com o marido e a família do marido. E pela dramaturgia, eu inventei uma história de que ela tinha ficado grávida do novo namorado, por isso que ela se casou com o novo namorado dela. E que quando ela era casada comigo, ela nunca queria ter tido filho. Foi uma invenção, uma pequena invenção, mas o resto tudo era bastante fiel assim ao que foi dito. E é engraçado, porque ela vê na peça, ela não se identificou com uma personagem da peça. E ainda a família do cara ficou falando, pô, a mulher fez um aborto. Pegou mal, né? E eu falei pra ela, e ela disse, você tá falando que a peça foi uma separação? Nossa, não tem nada a ver comigo, essa personagem tem nada a ver comigo. Não. E já me aconteceu de escrever uma crônica chamada Pingucinha, que é de uma amiga minha, que tem um livro chamado O Homem que Conhecia as Mulheres, que são de uma série de estereótipos, chama até estereótipos de mulheres, e um deles é a Pingucinha. Que a Pingucinha é aquela menina que tem uma camiseta meio apertada, sutiãzinho aparecendo assim, que de jeans, e que está sempre no bar tomando pinga, né? Aquela que é amiga do garçom, dá o garçom do e aí, Severino? Vamos. O garçom, e aí, dona Cleusa? Tudo bom? A Pingucinha aí, tudo bem? É a Pingucinha, que você pega uma pinga e um chope, é uma gata, não dá em cima de ninguém, todos os homens, pô, que é aquela lá, não, ela é intocável, não sei o que tal. E fiz uma história sobre essa Pingucinha. E foi interessante, porque 4 amigas minhas vieram reclamar dizendo que eu tinha me inspirado nelas. E não foi numa quinta, que nem desconfiou. E eu lembro que uma sexta amiga minha leu o livro todo, que é esse livro de estereótipos, e falou assim, pô, mas eu me identifiquei com todas, né? Então eu acho assim que o escritor, ele tem uma... Na verdade, a gente escreve sobre o que a gente vive, o que a gente ouve falar, sobre o chamado, né, o mundo real, nossas histórias e tal. Mas é a nossa interpretação dos fatos, né? Não é a tua interpretação, não é... Samara, o que você lembra de mim não é o que eu vou lembrar de você e vice-versa, entendeu? Então, assim, é uma forma de você tentar falar daquilo que todos nós vivemos, mas através, né, do filtro da minha experiência, da minha história, do meu passado, das dores da minha vida, né? Certamente, toda a tragédia que aconteceu com a minha família durante a ditadura me influenciou muito no jeito de eu ser. A tragédia que me aconteceu aos 20 anos de idade, que transformou completamente uma juventude dourada de um garoto que era surfista, andava de skate e vinha de ônibus. Uma vez eu vim de ônibus até João Pessoa, 3 dias de ônibus, tomando pinga,
com os meus amigos hippies da Unicamp e tal, e de repente, brá, né, tem um corte brutal, hospital, sangue, operação, cirurgia, cadeira de rodas, refazer toda essa vida, né? Pensar que eu era um cara que morava numa república estudantil, em Campinas, e não conseguia nem comer sozinho naquela época. Eu tinha que voltar a morar com a minha mãe aos 22 anos. Eu era uma viúva de 5 filhos, lutando contra a ditadura. Assim, todas essas coisas, quer dizer, acabaram criando esse filtro, né? Este homem que, a forma que eu sou, e como eu interpreto a vida, e como eu devolvo, né? Parece até um manifesto antropofágico dos tropicalistas, né? Que o brasileiro pega, né, a influência da cultura estrangeira e devolve depois de digeri-la, né? Então eu acho que um pouco o trabalho do escritor é esse, assim. E eu percebi que na tristeza é um momento que você observa com mais carinho, né, sobre a sua vida, sobre a vida dos outros, do que na alegria. Na alegria a gente fica muito narcisista, muito egoísta, muito egocêntrico, né? A gente não está muito ligado nas grandes questões do homem, do nosso vizinho. Na tristeza, por exemplo, não sei porque eu lembrei dele agora, mas no meu prédio tem um senhor que mora sozinho, né? E ele perdeu a mulher há uns 2 anos atrás. Ele é velhinho, ele acha que ele foi colega do meu pai, e ele não foi. Toda vez que ele me encontra, ele fala assim: porque seu pai é um grande deputado aqui de São Paulo. Meu pai não foi deputado de São Paulo, meu pai foi deputado federal. Então, não sei por que ele acha assim. E eu vejo ele definhando assim. Ele era casado, ele tem um filho, e de repente a mulher dele morreu. Ele é um velhinho que ele coloca assim um suéterzinho e tal. E logo a logo, assim, pouco a pouco, ele vai definhando, ele vai ficando mais triste, ele vai ficando... Toda vez que ele encontra comigo, ele dá uma chorada no elevador. Estou muito sozinho e tal. O único programão que ele tinha era ir até a Assembleia Legislativa pegar o salário dele. Ele nem precisava ir até lá, ele pode ir. Parece que quem faz supermercado percebe, especialmente à tarde, percebe que o saco que é, porque a quantidade de velho que tem no supermercado à tarde, eu imagino que seja um grande programa, né? E eles ficam lendo o rótulo, né? Velho dá rótulo. A gente vai lá e pega as coisas. O velho fica lendo o rótulo, ficam lendo o rótulo. Aí fica meio... tá, aí comprei, vai doar. É um grande programa. Então eu fico vendo aquele velho assim, enfim, e eu, com meus 50 anos de idade, me vejo naquilo já, sabe? Assim, definhando, sozinho, assim, não tendo mais ninguém, não tendo mais amigos, assim, família e tal. Cara, tudo assim, a vida ela é uma grande alegria, mas ela é uma grande tristeza também, uma grande desgraça. E, por exemplo, cadê o Zaldo? Zaldo, você veio? Não veio. Eu estou há 4 dias convidando o Zaldo pelo Facebook. E quando eu vim aqui, não veio. E a irmã dele, a Nana, que é a personagem principal do Feliz no Velho. Se alguém leu Feliz no Velho aqui, a Nana é a irmã de Zaldo. Você está aí, Zaldo? Não, então, cadê? Não está aqui. O pai dela, o Zaldo Rocha, era um grande psicólogo de Recife. Já morreu, a mãe já morreu. Aí a Mariná, que é a prima deles, eu liguei, a Mariná, eu tinha o telefone, ela mora lá na Porto de Galinhas. Pô, Mariná, vem aí, não vem aqui nunca, tal. Eu fico vendo essas coisas, né, as pessoas que foram tão importantes na minha vida, assim, que de repente, não sei mais onde estão, não vê mais, tal. Ou morre, ou se mata, né? Esse ano eu perdi tanto amigo, né? Tem tanta gente que vai morrendo. A vida é foda, cara. E eu acho que eu ando muito sensível a essa coisa de morte, desaparecimento. Então, eu vejo os mais velhos, né? Eu lembro minha mãe, quando ela estava bem velhinha, ainda está, minha mãe está viva ainda. E eu falava para ela assim, e ela estava bem sozinha, mas a minha mãe ela curtia ficar sozinha, agora ela está já bem debilzinha, tadinha. Eu falava, mãe, sai com as suas amigas, entendeu? Vai
jogar pôquer, vai, né, encher a cara. Tá muito chato, isso aqui e tal. Aí eu encontro as amigas da minha mãe na rua. Cadê sua mãe? Eu falo, liga pra ela. A gente não liga mais pra ninguém. Eu fico vendo o isolamento dessas pessoas, né? E você fala, caramba, isso vai acontecer comigo. O que eu vou fazer com 60, 70, 80, 90? Jesus, com uma vida triste também. A vida é uma merda também. Eu não quero, eu quero ter uns 80 anos, fumar maconha, cheirar cocaína com meus amigos. Ficar doido. Pô, se eu cheirar cocaína, eu não vou chegar aos 80 anos. Mas eu queria, sabe, ter essa... Eu estava aqui, um amigo meu acabou de me ligar. Também ficou 3 dias no hospital, você fica sensível a essas coisas. Então eu acho que eu gosto muito desse tipo de sensibilidade porque a literatura nasce daí, entendeu? Nasce das amizades desfeitas, dos mal-entendidos. Eu tenho uma peça minha que é a coisa que eu mais gosto, que é o Retrovisor, que não sei se teve, deve ter vindo em Recife, o Marcelo Serrado e o Otávio Miller, que é um mal-entendido que ocorreu há 20 anos atrás e que os 2 amigos se reencontram, eles ficam 20 anos sem se falar, eram os melhores amigos, e esse reencontro e esse mal-entendido tenta ser resolvido, né? Uma das minhas peças favoritas. Então, assim, eu acho que a vida a gente vai carregando essas coisas e a gente se utiliza da literatura como um remédio, né? Para tentar encontrar um equilíbrio, um sentido, né? Um sentido, né? Por que a amiga da minha mãe não liga para minha mãe e reclama que está sozinha, né? Eu tenho uma tia minha, eu estou falando tanta besteira, mas eu tenho uma tia minha, essa é a pessoa mais alegre que eu conheço. Ela faz rabanada, eu lembrei dela porque hoje eu comi rabanada lá no Pará, sabe? Eu adoro rabanada, e eu lembrei dela, minha madrinha, aliás. Ela perdeu 3 filhos, ela tem 3 filhos, perdeu os 3 filhos, coisa mais louca. Ela perdeu uma filha com 18, uma filha com 30 e uma filha com 40. E viúva. E não tem um puto. E o irmão dela é milionário, o irmão dela foi presidente da Bolsa de Valores de São Paulo durante anos. Só que não dava um tostão para ela. Ela é assim, uma pessoa dura, é a pessoa mais alegre, mais feliz que eu conheço. Porque, qual é? Que explicação é essa, né? Eu tenho um amigo meu, o Rui Mendes, um fotógrafo, que ele faz hemodiálise dia sim, dia não, ele está na fila de transplante de rim, ele é um nefropata, como se fala. Também é o cara mais alegre, mais feliz, é o cara mais importante da minha vida, a pessoa que me formou como ser humano cadeirante, porque depois que eu sofri o acidente, eu fui morar em São Paulo e fui estudar na USP, eu fui fazer rádio e TV. Porque eu pensei, eu fazia antes engenharia agrícola, né? Eu pensei, como é que um cara numa cadeira de rodas vai encarar o pasto, o campo? Eu iria morar no campo, eu voltei morar em São Paulo, eu falei, vou fazer algo condizente com a cadeira de rodas. A primeira coisa que eu pensei foi em rádio. Pô, o cara ficar sentado só tocando disco, né? E falando umas coisas. Eu sempre fui muito ligado em comunicação, fazer teatro, perfeito, fui fazer rádio e TV na USP. E no primeiro dia de aula, olha só que desgraça, em primeiro lugar, as salas do primeiro ano eram no primeiro andar do prédio, não tinha elevador. Então os caras tinham que me carregar. Um dos meus colegas era o William Bonner, esse mesmo, do Jornal Nacional. Me carregou muito a escada. Então, assim, só que eu era magrinho, a cadeira de rodas não era elétrica, era manual, e eles tinham 20 anos de idade. Eu carregava pastilha. Aí, no primeiro dia de aula, um desgraçado de um professor falava assim, bom, então agora era um auditório estilo sobe, assim, e o professor ficava lá. E eu lá em cima, né? Então agora todo mundo levanta e fala, né? Qual a escola ou faculdade? Eu falei, puta, desgraçado, né? E agora? Como é que eu vou levantar? Todo mundo vai ver que eu não vou levantar. Se fazia 2 anos só que eu tinha sofrido um acidente, estava vivendo aquela angústia ainda, com autoafirmação, um pouco de vergonha, e tal. Aí a Adriana, eu fui, estudava lá no colégio. Beatriz, eu estudava. Oi, aí, Bia, beleza? Oi, aí, fulano. Eu, B, C, D, E, M,
tá chegando aí. Tem uns 4 Marcelos, né? Marcelo Amaral, senhor, eu sou o pai de santo. Tinha um que era namorado do pai de santo. Marcelo Paiva, e eu. Não, eu estudava engenharia agrícola no Unicamp e tal. Ninguém olhou para mim, todo mundo assim, não. Eu falei, olha que engraçado, eu aqui morrendo de medo, não sei o quê. Não, eu fui tratado como um cidadão normal, comum, etc e tal. E esse Rui Mendes tinha um amigo cadeirante de Campinas. Ele me tratava, ele me chama de Alê, né, de aleijado. Mas você sabe que eu uso Alê o tempo todo. Ah, vaga do Alê, não sei o que do Alê. Alégê, eu falo Alégê, que eu acho mais francês, bonito. Ah? Vaga do Alégê está ocupada. Olha o desgraçado que ocupou a vaga do Alégê. Aliás, Alégê eu odeio quando vocês ocupam a vaga de Alégê e vocês não são Alégê. Aí o cara, e esse Rui Mendes, que me chama de aleijado, aleijado, não sei o que e tal. É tão engraçado que depois eu fui trabalhar com ele na Folha e ele, ele é fotógrafo, eu estava em casa e ele estava na redação. E ele ficava assim, porra, aleijado, cadê você? Que não sei o que. E a redação inteira da Folha parou. Falei, o cara chama o Marcelo, mas vai dar aleijado, caralho, esse cara tá louco. Ale, tem que vir pra cá, Aí os caras, os mais amigos, começaram também a me chamar de aleijado. E assim, esse cara me faz um bem danado, porque foi o primeiro cara, 2 anos depois do meu acidente, que me tratava com uma naturalidade incrível. Então ele empurrava minha cadeira, ele me derrubou uma vez. Em frente a 3 travestis. Uma rua Augusta. Assim, pá, eu fiquei com um galo desse tamanho durante uma semana. E todo mundo lia e ria, entendeu? E me tratava com uma naturalidade, com um tipo de humor, né, que é muito característico da nossa geração, né? Esse humor meio Monty Python, meio de zoar, assim, tal. E esse cara é um cara que está quase morrendo, entendeu? E é um dos caras mais felizes que eu conheço, assim, até hoje. Ele tem um humor sarcástico, tal. Ele não é... A gente estava conversando, ele é anarquista, ele foi... Eu fiz faculdade na época do governo estudantil Barra Pesada, quer dizer, não tão Barra Pesada como nos anos 60, já não tinha luta armada, mas a gente apanhava da polícia pra caramba. Mas depois teve uma decadência do movimento estudantil. E ele era o líder anarquista da USP, e ele ganhou as eleições, só que ele não era de direita, ele era anarquista, entendeu? Ele era contra aquela esquerda conservadora. E no primeiro ano, desculpa, eu vou falar um palavrão, mas era o nome da chapa, chamava Bucetas Radicais. Não ganhou. Bucetas Radicais não ganhou. No ano seguinte mudaram para Picarretas. Na verdade é Picaretas, mas era Picarretas. Ganhou, o cara foi eleito. O grupo anarquista na USP, em 1982, ganhou as eleições. E o programa do Picarretas era dar uma festa punk, que era o começo do movimento punk, trancar o centro acadêmico, que era o centro acadêmico dos mais combativos da USP, e jogar a chave fora. Acabava a política, não tinha mais nada de centro acadêmico, nada disso. Isso durou uns 8 anos, o centro acadêmico da ECA, na USP, durou 8 anos fechado e começou a morar uma família de sem teto lá no centro acadêmico. Aí, tinha mesa de sinuca, dormia uma família em cima da mesa de sinuca, não sei o que. E esse entendeu? Então esse cara de repente vai morrer logo, assim. E então são coisas. E é o cara mais, até hoje é o cara mais engraçado, mais divertido que eu conheço, como a minha tia, que perdeu 3 filhos, é a pessoa mais de bem que eu conheço. Então a vida não tem explicação, as pessoas não têm explicação, tem gente que tem tudo e reclama, tem gente que não tem nada, né? Você vê filhos, né, de milionários que se matam, não tem explicação, não mostra a vida. Então, é tudo muito misterioso e eu acho que é por isso que a gente escreve.
Pensei que fosse os 5 minutos famosos, mas ela disse que pode abrir para a plateia fazer perguntas. Eu tinha só uma perguntinha antes, que era... eu assisti me preparando para essa conversa, aí eu fui ver um Roda Viva de 97. E aí é impressionante como é um Roda Viva barra pesada, assim, contigo, porque é sobre desaparecidos, a tua posição sobre legalização da maconha, aborto, e eu disse, pô, o cara é um peso, né? Assim, é como se fosse o cara representante de... Mas aí dá para perceber que na sua trajetória, assim, e hoje conversando assim, hoje tem uma leveza e uma forma de ver também as coisas com um bom humor, assim. Eu queria saber quando é que deu essa virada, se foi o teatro, se entrar em outras esferas, assim, que deu tirar esse peso também, né? E aí depois está bem, cara. Uma coisa muito chata da minha vida é que eu sou filho de um desaparecido político, né? Então eu tenho que responder por isso durante muitos anos. Não foi uma opção, né? Para a verdade, eu não gosto muito da política como é feita no Brasil, entendeu? Eu acho um pouco ideológico. Já gostei, já achei o Partido dos Trabalhadores autêntico e tal. Agora, eu acho que lá em São Paulo, o PT ele é aliado ao Maluf, né? A Marta Suplicy está até brava por causa disso. Agora o PT está aliado ao Collor. Mas eu não vou fazer nenhuma defesa de PT e PSDB. Eu acho que esse debate muito pobre, no Brasil muito pobre, né? Você não entende direito o que é o PSDB, você não entende direito o que é o PT e por que o Brasil se divide em duas frentes. Então, mais por outro lado, eu tenho um dever, como filho desaparecido político, como um brasileiro, como um homem que combateu a ditadura, irmão de 4 irmãs que foram militantes no movimento estudantil e combateram a ditadura, foram presas, filho de uma mãe que foi presa no doicote, ficou 13 dias preso. Então eu tenho o dever, né, de carregar essa bandeira. Não é algo que eu optei, né? Inclusive o Feliz no Velho é interessante, que a primeira versão do Feliz no Velho eu não falava do meu pai, do desaparecimento do meu pai. Eu estava muito mais interessado em falar do drama de um cara com uma cadeira de rodas, né? E quem leu o Feliz no Velho lembra que nas primeiras páginas é uma carta do Luiz Travassos, que era que era outro cara que pensava como eu também, que foi presidente da UNE, que foi preso em 68 no Congresso de Biúna, foi exilado do Brasil e voltou com uma cabeça muito aberta também, assim, nas questões de direitos humanos. Então eu acabei sempre me envolvendo nessas questões. A coisa do aborto é a mesma coisa. Eu casualmente, quer dizer, não foi casualmente, mas eu tinha 19 anos de idade, eu engravidei uma namorada. Eu morava em Campinas, eu morava em São Paulo, eu ganhava R$150 por mês, porque eu dava aula de física. Ela morava com os pais, que era um advogado muito conservador de São Paulo. A gente namorava e a gente engravidou. Naquela época ninguém usava camisinha, né? A camisinha veio depois da AIDS, né? E faz o quê, né? Aí é um aborto. Eu lembro até que quem me deu dinheiro para o aborto foi minha mãe. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, infelizmente aconteceu tal. Eu sou o único filho homem, então ela... se fossem 5 filhos homens, ele estava ferrado. Eu lembro que as minhas irmãs também faziam aborto. Minha irmã fez 4 abortos. O aborto era uma coisa comum da minha geração. Infelizmente, não estou falando isso porque somos assassinos de criança, entendeu? Não é isso. Ninguém é a favor do aborto, entendeu? Mas também, caralho, eu levei a porra da menina de 19 anos de idade para um açougueiro desgraçado, custava R$2.000. Agora em São Paulo um aborto custa 2, 3, 4 mil reais. Tem vários tipos de aborto. E é claro que minha mãe falou, você leva essa menina para o melhor que tiver, não sei o que. Ela nem lembro quem indicou, talvez tenha sido até o ginecologista da minha mãe que tem indicado. E eu vi o que essa menina sofreu, o que eu sofri. Eu me pergunto por que essa merda desse país é proibido o aborto. É criminalizado, quer dizer, existem 240 mil abortos por ano. E não sei quantas meninas morrem. Eu lembro que tem uma deputada lá,
foi ex-juíza do PCdoB, que tem um projeto de lei até hoje na Comissão de Justiça da Câmara, que é a comissão que você tem que entregar um projeto de lei para a Comissão de Justiça, ela analisa, vê as questões constitucionais dessa lei, e aí essa lei vai para uma outra comissão e depois essa lei vai em votação. Esse projeto de lei da FUMAG, como é que chama? Juízes? Da Fegali. Exatamente, ela é médica e ela tem o projeto de lei dela, a justificativa do projeto de lei, quando você lê aquilo, você fala, pô, isso tem que ser aprovado na hora. São 25 mil meninas que morrem por ano no Brasil, assim, a sequela em relação aos abortos mal feitos. Aí você fala assim, aí tem aquela grande questão religiosa, mas você não pode matar. Mas, cara, entendeu? Assim, eu acho que cada mulher tem o direito ao seu corpo. Se o mundo fosse dominado pelas mulheres, né? E se você olhar, quer dizer, até Portugal o aborto é descriminalizado. Eu não estou querendo que libere, eu estou falando de questões de saúde pública. A mesma coisa em relação a drogas, coisa que eu vivi, que eu vi muitos amigos meus com muitos problemas, sabe, a dificuldade, o tabu, etc. Então eu acho que são questões de direitos humanos, como deficiente também. Outra coisa eu vi, aqui em Recife, por exemplo, interessante, cada cidade tem uma característica própria, né? São Paulo, eu militei muito nos anos 90 em prol dos deficientes, fizemos várias ONGs, fizemos passeatas, congressos com 1000 pessoas, entrevistas, intervimos nas prefeituras, treinamos o Ministério Público, treinamos arquitetos que não sabiam o que é acessibilidade. Hoje você vê, em São Paulo, eu lembro, por exemplo, no começo da minha trajetória como cadeirante, eu ligava para os cinemas para saber se tinha escada, né? E eu lembro que em São Paulo, assim, de cada 10 cinemas, 2 davam para eu ir. Agora, de cada 10 cinemas, 10 davam para eu ir. Todos os cinemas, todos os teatro. Eu que sou um cara de teatro, eu chegava no teatro e falava assim, vem cá, você construiu um castelo aqui no seu cenário, por que você não pegou um pedaço de uma madeira e fez uma rampinha, né? Coisa mais simples, aqui nessa rampinha que está ali, tá vendo? Porque o cara construiu um castelo. Aí os caras faziam a rampinha, aí está até hoje a rampinha lá. E assim, restaurante, quantas vezes... Eu lembro que tem um restaurante em São Paulo, que é lá no Lago do Arocho, um restaurante chique até. Já era... Você tem que estar dando um microfone aí. Acho que você... Então, sabe que dando microfonia? Porque eu acho que tem que ficar na frente. Peraí. Não, piorou. Alô? Alô? Fica na frente da caixa de som. Não é isso? Técnico. Aí o... Vem mais pra frente aqui, senão eu vou ficar mais cara de palhaço aqui. Eu ia no restaurante, eu ficava enchendo o saco. Pô, põe uma rampa aqui, por que você não põe uma rampa aqui? E tal. Aí baixaram uma lei em São Paulo, aliás, foi o Paulo Maluf que abaixou essa lei, aquele desgraçado. Ele obrigando todos os restaurantes a ter rampa, todos os cinemas têm que ter acesso. Deu 2 anos para eles se adaptarem, alguns não se adaptaram, aí começou a fiscalização e a gente interviu com a fiscalização. Eu lembro que eu fiz uma reunião com o Maluf e eu, os deficientes. Aí o Maluf falava assim, só tem um secretário que é honesto aqui, que é o Veronese, eu vou colocar o Veronese para cuidar disso para vocês. Aí saía a gente com o Veronese, aí a primeira coisa que a gente fechou, Fazano. Não, fechar o Fazano. Segunda coisa, o Pacaembu, para lá, interditado o Pacaembu, não tem rampa para deficiente, interditou o Pacaembu, aquele é o Enzo, aqui. Terceira coisa era o shopping, não sei o que, shopping Guatemi. Shopping Guatemi, era só pegar. Até os caras falaram, pô, por que você está fechando? Eu falei, lógico, a gente quer mídia, né? A gente vai fechar a padaria do Zé Mané lá na freguesia do Ó. A gente quer fechar o Fazano. Aí logo o Fazano vai lá e constrói uma rampa de alumínio, não sei o que e tal. Aí tinha um restaurante francês, caro para o chuchu ali no Lago do Arocho, que a gente queria fechar o restaurante. A mulher fez uma rampa, porra, vagabunda, não sei o que, de madeira. Aí, toda vez que tinha aquela rampa lá, alguém falava, o que é essa rampa daqui? É a rampa daquele Marcelo Pai, vai desgraçado, que tem catando no morro, tem tudo quanto é lugar, não sei o que. Então eu vi como a ação política, ela consegue transformar. Eu fiz uma reunião com o Serra,
quando ele era governador, para falar dos elevadores do metrô. Eu falei assim, metade dos metrôs de São Paulo não tem acesso para cadeirante. Peguei ele, nós fomos, 2 dias depois, foi toda a mídia fotografar, e fiz ele andar de elevador, assim, desceu o elevador, tal, não sei o quê. Hoje em dia, aí eu abri um novo site do metrô de São Paulo, todas as estações têm acesso para cadeirante, eu ando de metrô para cima e para baixo, eu e todos os cadeirantes, entendeu? Aqui em Recife tem uma coisa muito interessante, que são os restaurantes e bares, todos têm rampa. Vocês repararam nisso? Todo lugarzinho que está. Tem boa viagem ali, tem uma rampinha. O problema aqui é transporte, né? O transporte aqui é, os busão aqui são barra pesada. As calçadas. Isso é uma tragédia, né? Então, assim, cada cidade tem uma característica, né? Engraçado. As calçadas do Rio de Janeiro são maravilhosas, mas o transporte também é ruim. E restaurante não tem rampinha. Então, em cada cidade, quer dizer, exatamente, é diferente, né? E eu vi na transformação que como a luta política é importante para isso tudo, entendeu? Eu vi, por exemplo, tinha um colega nosso na nossa ONG que estudava na FAAP, e ele era artista plástico, e a FAAP, que é a Faculdade dos Playboys de São Paulo. Eu não sei como é que chama Playboy aqui, se cada cidade tem um... Como é que é Playboy aqui? Babaca. Um boyzinho. No Rio é Mauricinho, não sei onde é Coxinha, não sei. Aqui é uma... E tem uma Universidade de São Paulo que é dos ricos, né? E tem um artista plástico que ele tinha que subir. Olha, ele tinha que subir a escada, que nem eu tinha que subir 15 anos atrás, né? A USP agora todos, o elevador, tudo está claro. E a gente fez a FAAP, manifestação, não sei o que tal, e pouco tempo depois tem elevador. E é legal que o próprio... Eu vi na prática como a política transforma esse país, né? Então, como deficiente agora, consigo ver o resultado na cidade, e como militante dos direitos humanos eu vejo a Comissão da Verdade agora sendo reaquecida, os debates sendo reaquecidos. Não vou entrar no mérito se deve se julgar esse ou aquele, condenar esse ou tal, porque até eu pedi para as minhas irmãs tocarem um pouco isso para frente, porque eu estava cansado de ser o porta-voz que levava a pau da direita nos blogs, né? Se não está no meu blog, tem cara de direita que me xinga, tem um cara que sempre lenta assim, maconheiro, desta vez você foi longe, você me chama de maconheiro. Então é isso, gente. Bom, pergunta. Como é que faz? Quem levantar a mão primeiro? Por ordem de idade ou... E a questão da ditadura, existe uma questão que eu não sei se eu não tenho lido nos locais certos, eu não tenho encontrado muita informação a respeito dessa formação objetiva. Dessa formação objetiva da juventude de hoje acerca do que foi esse momento. Né? Assim, não só do momento da ditadura, que a gente vai falar, não, é que dava porrada, isso é muito pouco para a memória do que houve. Havia um processo de crescimento, de posicionamento do povo enquanto massa política, enquanto pessoas que lutavam por ideais, haviam partidos se formando, haviam grupos ideológicos se formando, e tudo isso foi paulatinamente destruído num processo planejado, organizado e tal, e reconstruído uma nova forma de ver as coisas que ainda está presente. Tanto é que a Comissão da Verdade é uma coisa que a mim, a você, que viveu essa época, parece uma coisa óbvia, necessária, que já devia ter acontecido há muito tempo. Ao contrário, a editora Brasiliense, que era a editora do Caio Graco, que é o filho do grande comunista Caio Prado, ele percebeu que havia um buraco, né, na literatura brasileira devido à ditadura, que tirou do mercado escritores em potencial. Por quê? Porque virou absolutamente impossível você prever o que se passava na cabeça de um censor. Um escritor não podia passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos escrevendo uma obra sobre, sei lá o quê,
E a editora gasta uma grana preta para papel, capa, divulgação, distribuição. Um censor vai lá e censura essa porra aqui que tem palavrão demais. Que é o que acontecia. Tanto o Loyola, por exemplo, Inácio Loyola Brandão, que teve aqui na quinta-feira, ele tem um livro dele que foi publicado na Itália, mas não no Brasil. E era um vale, não era um. Isso vale para a juventude saber o que foi a ditadura. Não era um, eram 2 ou 3 mil livros que foram censurados no Brasil. Músicas, discos, discos de bandas que eram riscados, filmes que tinham que cortar, e aí ficavam absolutamente ilegíveis. Peças de teatro inteiras que eram censuradas. Eu fazia teatro amador, eu fazia peças como A Bruxinha, que era boa, Romão e Julinha. Eu era o galanzinho, eu tinha 16 anos de idade, 17, eu fui escolhido para ser galã porque eu era bonitinho. Eu era péssimo ator, mas eu era bonitinho. E aí eu tinha um grupo de teatro amador. E a gente fazia, um dia antes da estreia, para a criançada do Clube Paulistano, a gente fazia o espetáculo do censor. Isso era uma praxe que existia. Durante a ditadura, vinha o censor e a gente fazia a peça. Aí o censor corta esta fase, corta esta cena, ou corta a peça inteira, essa peça está proibida. Era assim que funcionava, entendeu? E era engraçado que no espetáculo, eu estava conversando com o Mário Bortolotto, que é meu grande amigo e que é também dessa época. Ele é mais ligado em teatro até do que eu, tem 60 peças de teatro. E ele também lembra do espetáculo, chamado espetáculo do censor. Era um velho desgraçado que sentava na porta, no teatro, que você tinha que representar para ele. E a gente falava, olha gente, é o espetáculo do censor, então corta aquele palavrão, aquela cena você não faz, tá? Porque a gente fazia um espetáculo lá, a gente já também viu um truque, né? Então, a literatura foi perdendo escritores. As pessoas não tinham mais... O Coni é um cara que parou de escrever. Grande escritor, Carlos Heitor Coni. Não se interessou mais, entendeu? Com o desmoronamento da ditadura, que foi em 79, 80, 81, o Caio Graco teve a brilhante ideia de renovar o elenco de time de escritores da sua editora e fez uma coleção chamada Cantadas Literárias. Não tem nenhum livro de Cantadas Literárias, né? O primeiro livro era um livro italiano, o segundo livro era do Reinaldo Moraes, o terceiro livro era do Caio Fernando Abreu, o meu era o sétimo, Alfonso Velho, o Radon Nassar, da Cristina César, o Walt Whitman, vários escritores que foram sendo publicados. Então, no meu caso, eu tinha sofrido um acidente, e acho que fiz um erro na minha vida, assim, na minha trajetória. Assim, eu acho que eu deveria ter escrito muito mais sobre minhas coisas pessoais do que grandes romances e de aventura, e tal. Até porque, assim, eu vivi coisas tão interessantes que até hoje nunca foram relatadas, entendeu? Minha vida foi tão diferente que eu acho que eu deveria ter escrito muito mais sobre a minha própria vida até do que é o que eu tenho feito mais hoje em dia, entendeu? Especialmente no teatro. E na sua pergunta, eu queria até ver essa entrevista aí do Diário de Comércio. Eu não sei em que contexto eu falei isso, ele me ligou, eu falei um monte de coisa. Mas é engraçado porque eu moro num bairro chamado Pompeia, em São Paulo, que aliás, a Pernambucanada toda mora lá também. Esse Fabinho Turmer, do Ed, mora na minha rua, descobri no avião. Que assim, São Paulo, fica 2 quadras do metrô, São Paulo, mas é uma caipirada, entendeu? Assim, é tudo tão provincianinho, é tudo tão, sabe, meio cínico, esse velhinho do elevador. Aí tem a tia, a Dona Maria da Feira, ela ganhou o melhor pastel de São Paulo, Dona Maria. Aí assim, é verdade, você tem um concurso pela... E ela é uma marqueteira desgraçada, porque ela coloca... Toda feira em São Paulo, na entrada tem 2 vendedores de pastel e do outro lado 2 vendedores de pastel. Só que tem um vendedor de pastel todo pobrinho, não sei o que e tal, e o dela é tudo vermelhinho, todo mundo com uniforme, tem lá escrito pastel da Dona Maria. Aí a minha feira lota agora de gente que fica lá comendo pastel da Dona Maria. É
tão caipira isso, é tão, sabe, provincianinho, tão bonitinho, né? Eu até estava pensando em comprar, se arrendar a pastelaria da frente e fazer um truque, tipo pastel do Mário, era o pastel da Maria, né? Pastel do Mário, colocar o mesmo uniforme vermelho, porque fica lá agora o pasteleiro da frente assim, quase dormindo, ninguém mais come pastel do cara, só o da... E lota, vai gente de outros bairros não comer o pastel da Dona Maria. Diz que ela usa Ajinomoto, o segredo dela é usar Ajinomoto no pastel. Então essas coisas são tão bonitinhas, entendeu? E eu descobri que isso não é só São Paulo, é Paris, é assim, entendeu? Eu não sei em que contexto eu falei com ele sobre isso, não sei nem por que isso veio, mas eu acho que é um pouco parte do ser humano, essa necessidade de ter o seu cantinho provincianinho mesmo, a sua fofoca de bar. Em relação à ditadura, realmente isso é um desastre, muitas pessoas nos blogs, né? Me falaram que esse leitor, o cara que escreve em blog, especialmente ele é um cara mais conservador, mais de direita e tal, mas ele acreditava na quantidade de jornalistas, né, que se especializaram em ser jornalistas da direita, que, cara, eles não viveram, eles não têm ideia. Exatamente esse movimento de censura, isso foi horrível. Quer dizer, o Chico Buarque de Holanda foi obrigado a morar na Itália, o Raul Seixas foi expulso do Brasil, o Caetano, o Gil, o Paulo Coelho, o Raul Seixas foi morar ele foi expulso, ele foi colocado, ele disse que foi torturado, eu não sei. É uma desgraça, quer dizer, os escritores, o Plínio Marcos não conseguia montar uma peça de teatro, o Paulo Francis foi preso 3 vezes, escritores e editores, o Enio Silveira. Então, assim, as pessoas perderam um pouco o parâmetro, assim, do que é uma ditadura, do que aconteceu nesse país. Outro dia, no meu blog, tinha assim, porque a ditadura, vocês reclamam, a ditadura não podia votar, como a ditadura não podia votar em ninguém? Cara, aqui em Recife, eu estava comentando com a minha Silvia, eu com a sua. Recife, cara, aqui a barra foi pesadíssima. O Arraes, cara, um governador eleito legitimamente, foi preso imediatamente, quando poucos foram presos, assim. E o Francisco Julião, o líder da Ligas Camponesas, foi arrastado por um jipe, né? Aqui na... Gregório Bezerra, que foi arrastado por um jipe, pelo pescoço, por um desgraçado, um general do coronel. Oi? O pai falava, mas não explicava o que era exatamente, mas tinha uma coisa a dizer que você não passa perto disso e tal. Até que no teu livro, quando teus amigos começam a te visitar no hospital e tal, tu fala, meu irmão, traz um baseado que eu tô louco para fumar um mega. E aí, tu tem noção de que tu despertou muito jovem daquela época, dizer, pô, meu pai tá dizendo que é um negócio assim horrível. E o cara tá lá, quando os amigos chegam junto, o cara, porra, traz um baseado e isso, né, pros jovens, desperta uma curiosidade. Pô, desculpe aí. Não queria criar esse problema familiar, né? Mas você tem essa noção, cara, de que esse diálogo... Cara, a melhor maconha era de Pernambuco. Isso aqui era um maconhal, né? Não era... Porra, era maconha manga rosa, né? E aí, mas... Cadê? Você planta mais maconha em Pernambuco, né? Plantando maconha ainda? Agora é soja, deve ser soja. Fumar soja agora deve estar parado. A soja acabou com a maconha alta. Marcelo, no seu texto Feliz Ano Velho, há muita referência sobre música, enfim, tem passagens que se fala, enfim. O que é que você ouve hoje frequentemente, ou eventualmente, de música, enfim? O que é que aquele estudante lá, enfim, ouvia que hoje ainda ouve, que sente saudade, que põe um disco para ouvir, enfim? É isso. Cara, eu ouço Otto, meu grande amigo Otto. Ouço Otto, Mombojó, Del Rey, Ed, Lirinha, Chico Sainz, que é meu amigo, que morreu, que tirei foto dele ontem ali na Stalton.
Aliás, eu gostei muito da Stalta dele, Stalta. E gosto muito ainda, gosto de rock bastante, gosto dos rocks antigos e dos rocks atuais, gosto muito de Radiohead, essas coisas velhas ainda, como Led Zeppelin, Pink Floyd, essas coisas eu escuto bastante, mas eu gosto de tudo, eu não sou muito fã de sertanejo, apesar de respeitar bastante. Detesto axé. Eu achei que a Bahia tinha que se afundar. Deixa só Gal, Caetano, Gil, né? Tom Zé e Bethânia apoiando. O resto pode afundar. Detesto Ivete Sangalo. Merda, mas é isso. Ouço muita música, gosto de música. Assim. Em relação à maconha, eu não sabia disso também. Era tão comum um jovem fumar maconha na minha época. Assim. A minha mãe tem 5 pessoas da minha casa fumavam maconha, minhas irmãs. E minha mãe é uma pessoa muito aberta, assim, por ser viúva jovem, ela foi viúva com 40 anos. E por frequentar um ambiente literário, a amiga dela era a Lígia, ainda é Lígia Fagundes Telles, o Antônio Calado, o Antônio Cândido, ela tinha uns amigos bem, Paulo Francis, e o Paulo Francis cheirava cocaína na minha casa, quando eu era criança. Ela vivia falando assim, e ela, uma vez eu não sou, eu não acho que é uma coisa, a melhor coisa do mundo, inclusive para a escritura atrapalha demais. Eu hoje em dia não fumo tanto, quando eu tomei nos meus 20 anos, atrapalha muito, eu acho péssimo uma coisa para escritor. Né? Cocaína eu já também não gosto muito, não. Mas eu acho que também não sabe que nada demais, assim, não baseado. Eu fico bravo em São Paulo quando a polícia, por exemplo, esse bar que Marcelino Freire frequenta, toda pernambucanada, a gente fuma um baseadinho de vez em quando, assim, tal. Eu vou nesse bar só às segundas-feiras, porque é mais vazio, e de vez em quando eu tomo uns peguinhos, assim, tal. Assim, agora, porque antes eu não fumava, fazia 5 anos que eu não fumava, mas eu parei de fumar cigarro, então de vez em quando eu fumo. E às vezes a polícia para e dá uma geral, não sei o que tal. No mesma região, assim, 200 metros ali, teve um arrastão no restaurante japonês, teve um arrastão agora no restaurante de São Paulo, no Balcão, que é um restaurante que a gente estava indo para lá e decidimos mudar, no meio do caminho fomos para outro lugar. Então, um arrastão restaurante, a boemia de São Paulo está sendo afetada e a polícia fica dando batida de maconheiro. Isso que eu acho que é pecado. Bom, avisaram que o tempo tem que acabar, né? Bom, então eu gostaria de acabar com um trechinho de uma crônica do Marcelo, que a gente falou muito de memória. Aí eu anotei esse trechinho que eu achei muito significativo. Ele diz o seguinte: e a memória fica. Não existe força do universo que a elimine. Memória igual a alma. É pura, transparente e imortal. Não se apaga. Lembrar não tem preço. Então, agradecer ao Tricolor Marcelo pela vinda e pela...